com vocês? A Proregiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem, em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Então hoje nós vamos para mais uma aula de História e a aula de História de hoje é uma aula de correção. E toda aula de correção a Pro começa com uma mensagem. Ela diz o seguinte: você pode chegar onde quiser. Acredite, busque, estude e você vai conseguir realizar, tá certo? Então, vamos para a aula de correção de hoje. Vamos corrigir as atividades aqui no capítulo 5 e 6, meus amores. E o capítulo 5 é aquele capítulo que fala assim, ó, da Revolução Francesa ao período napoleônico, ou seja, aquele capítulo que falava sobre todo o movimento da Revolução Francesa, né, até a chegada aí de Napoleão Bonaparte no poder. Então, começando aqui na página 88, e ele começa assim, ó, colocando para vocês. Analise essa afirmação. Ele dá uma afirmação aqui sobre o processo, né, histórico aí da Revolução, e ele diz assim: a Revolução Francesa foi, na prática, uma revolução burguesa, resultante do centralismo político e dos gastos financeiros desnecessários aí da coroa francesa. Por que ele pede para você fazer uma análise dessa afirmação? É uma análise pessoal, você vai fazer a partir do que a gente estudou sobre tudo isso, e essa afirmação ela é verdadeira, porque a burguesia, né, que era voltada aí para o comércio, para o fortalecimento aí do ponto, né, comercial, é quem financiou essas grandes navegações. E também acabou aí, né, financiando todo o processo para que houvesse essa revolução aí francesa. Porque eles estavam cansados do processo de financiar, de ter o dinheiro, mas ainda não estavam envolvidos em todas as relações e em todo o processo que eles achavam e entendiam que tinham. Então é muito importante a gente compreenda esse fator aí histórico para que a gente possa desenvolver aí da melhor forma possível. A segunda questão, ele diz assim: a burguesia criticava algumas estruturas políticas e econômicas aí desgastadas do antigo regime. Cite e explique-as. Quais eram aí os pontos que essa burguesia criticava desse antigo regime? Então a burguesia criticava a política e a economia desenvolvida no período aí absolutista, né, no absolutismo, aí na ideia absolutista. Essencialmente na questão francesa. Então, eles criticavam essa estrutura e a forma como eles conduziam no regime aí absolutista. Por isso, a Revolução Burguesa, né, francesa, para superar essa forma, esse pensamento absolutista que se tinha, né, aí onde não se tinha aí o poder e a participação dessa classe que era tão importante, né, porque era quem financiava, mas não tinha aí poderes políticos, né, adequados. Então é muito importante que vocês observem aí. Entre os pontos destacados era a política, a econômica, né, baseada no mercantilismo, em que toda a produção era centralizada nas mãos dos reis, como a gente já estudou, e que a burguesia, né, acabava não tendo aí uma participação que ela achava, né, historicamente, que tinha direitos. Tá bom, meus amores? Aqui ele coloca para vocês comentarem aí o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado da estrutura das camadas sociais aí francesas, né, antes desse processo aí de revolução. Era a maior parcela da população, aí o primeiro estado, né, era a menor parcela da população, aí né, menos de 1%, né, esse primeiro estado, formado pelo clero, que era aí, né, dividido em alto, né, clero, né, que vocês vão entender aí, né, de origem mais nobre, e o baixo clero, que era dividido aí em pequenos burgueses que já tinham aí um poder, né, já conseguiram conquistar essa questão de títulos aí, né, inclusive comprando. E aí, meus amores, era a primeira parte aí conhecida como o primeiro estado, né, também voltada muito à questão aí da igreja, tá bom? Por isso que a gente fica muito ligado a esse primeiro estado. Segundo estado, fazia parte das camadas sociais em que viviam aí, né, com regalias, né, mantidas pela coroa, né, francesa. Então era a parte aí, né, que tinha uma certa regalia, inclusive, né, era muito criticada por ter tantas regalias assim, né, já que não participava da economia propriamente dita. Então tinha direitos aí a regalia, mas não participava da economia,
né? Então, por que teria? Por a forma, né, que se estabeleceu naquele momento, absolutista. Então, cerca de 1,5% da população, né? Inclusive as famílias do próprio rei, né, o pessoal ligado que tinha muitas terras, entrava aqui nesse segundo estado. E o terceiro estado era formado por todos aqueles que não tinham direitos, né? O restante aí só tinham apenas deveres. Então, o restante das camadas entrava aqui no terceiro estado. Então, o primeiro era o alto clero, tá bom? Nobreza, né? Também a igreja entrava aqui. O segundo estado fazia parte das camadas que viviam aí das regalias mantidas por essa coroa, tá bom? E o último eram aqueles que não tinham direitos, apenas deveres, todos os demais. Lembrando aí para vocês, defina estados gerais. Os estados gerais eram uma assembleia geral convocada pelo rei, né, francês, ou pelo parlamento para discutir e aprovar ou não situações, né, ligadas à questão política, econômica e social, tá bom? Então era essa assembleia que era chamada aí em momentos aí específicos para poder controlar e contornar essas situações. Tá bom? Então é muito importante que vocês observem aí essas características, tá bom, meus amores? Aqui ele fala assim, relacione os principais fatores econômicos para que a Revolução Francesa aí acontecesse, né? Quais foram esses fatores que levaram a essa revolução? Gente, foram várias, tá bom? Então a gente precisa entender que essa revolução ela vai acontecer aí, né, no ponto a ponto. Por isso que ele coloca aqui, né, um texto bem extenso para que vocês consigam entender que são vários fatores. A assinatura de tratados comerciais, tá, com os Estados Unidos, com a Inglaterra. Além disso, né, a gente tem aqui a questão de baixar tributos, né, que não eram aí entendido por a classe, né, social que estava ligada mais diretamente a esse processo. Então isso prejudicava os comerciantes franceses, né? Então essa baixa, esses acordos assinados aí, principalmente nos Estados Unidos e a Inglaterra, tudo isso não entrava, né, na cabeça aí desses comerciantes que acabavam se tornando muito prejudicados, tá bom? Pois ficavam aí, né, tendo que competir com esses produtos, né, que vinham de outras partes com uma taxação bem menor, né, do que aqui dos próprios comerciantes locais. Isso dificultava demais, minha gente. Outro ponto era que o pequeno número de indústrias que existia ali na França estava relacionado diretamente à crise manufatureira que estava acontecendo, né, que era bem gritante aí no processo, né, que buscavam aí corporações com trabalho compulsório, né, em locais aí precários, como a gente já comentou. A crise da produção agrícola, tá, que também leva ao aumento da população francesa, ou seja, também a gente faltava aí uma produção para atender a quantidade de pessoas. Tudo isso vai gerar aí, né, um processo de desconforto, né, geral e total. Aliado a tudo isso, a gente tinha uma população, né, gigantesca que não tinha onde trabalhar, e também não tinham alimentos. Todo esse cenário aqui leva a essa revolução, uma revolução que vai ser moldada justamente por conta desse cenário caótico que a França estava, né, estava mergulhada. Então é muito importante que a gente observe, sim, essas questões. Sexta questão, a tentativa de reforma fiscal aí do rei Luís, né, entenderam que o rei Luís XVI, ele faz toda essa tentativa de recuperar para que não se chegasse a essa própria revolução. Precipitou o movimento revolucionário francês, né, uma tentativa que era para acalmar, acabou levando. No que consistia a reforma fiscal, né, e quais as consequências desse ato, o que foi e por que, né, ela provocou isso. Então, o estopim para a eclosão da revolução aí, né, foi a tentativa desse ato aí fiscal do rei, né, que tinha aí a ideia, que consistia na ideia, né, de igualdade de impostos para toda a sociedade francesa. Não importava se você ganhasse mais ou menos, todo mundo ia ter que pagar aquela igualdade de impostos. Olha aí a loucura, né? O que na verdade seria desigual, extremamente desigual, porque o povo sofreria bastante por não ter as mesmas condições financeiras que as camadas sociais mais elevadas. Todo mundo pagando a mesma coisa, só que recebiam e tinham aí, né, dinheiros, né, valores diferentes. Os parlamentares reagiram acusando, né, aí dessa medida ser abusiva e acabam aí, né, não tendo aí a aprovação. Consequentemente, houve aí a convocação do Estados Gerais, aquela assembleia,
para que puxassem esse período aí de revolução. Sétima, os 3 estados elaboraram um documento contra a política e a economia realizada pelo Luís, né, 16 aí na França. Comente-os, né? Então, o que foi que eles elaboraram? Esse documento, né, defendia aí a liberdade individual e coletiva, que foi um aí dos lemas do entendimento aí muito forte dessa questão aqui francesa. É justamente essa liberdade individual, muito forte mesmo para esse entendimento, tá bom? Então esse documento vinha com essa base também. Na página 99, ele continua falando aí sobre o rei, né, Luís aí, 16, pressionado aí pelos burgueses e pelo povo, aceitou convocar aí os Estados Gerais, aquela Assembleia que a gente falou. Descreva como os Estados Gerais se tornou a Assembleia Nacional Constituinte, né? Então existia aí, né, uma contestação sobre o formato desses Estados Gerais, né, dessa Assembleia Geral, desse processo aí, né, geral, em números de 3, né? Então a gente precisa entender o seguinte: em números de 3, geralmente o primeiro estado se associava ao segundo estado, ou seja, clero e nobreza se associava, e o terceiro estado, que era o povo geral, acabava não tendo a participação. Então nessa assembleia, como participavam, né, os 3 estados, o primeiro e o segundo se associavam e o terceiro ficava sozinha. Então era um processo extremamente desigual. E eles começaram, meus amores, a perceber isso. Então cada estado tinha o direito a apenas um voto. Então acabava que o negócio não ficava muito, né, fidedigno aí, né? Não ficava muito legal. Então os integrantes do terceiro estado passaram a contestar esse formato. E nas ruas pressionavam cada vez mais o rei Luís, né, para que ele fizesse essa modificação. Sendo assim, o rei Luís, né, no dia 9 de julho, né, cedeu aí às pressões de transformar a Assembleia dos Estados Gerais em Assembleia Nacional Constituinte, onde não tinha mais aquela configuração, né, de cada estado ter o seu voto e que, portanto, os 2 primeiros se associavam e o terceiro ficava sozinho e sempre perdia, né? Então, era muito desigual, por isso que eles ficavam questionando tanto esse formato aqui que existia. Seguindo aqui, ele fala já sobre o movimento aqui, né, sobre o entendimento e movimento, que foi aí, né, o episódio conhecido como a tomada da Bastilha. Essa tomada dessa Bastilha, né, marca muito fortemente esse processo de revolucionário francês. Por quê, minha gente? Porque essa Bastilha era um local que simbolizava o poder do rei, né? Era um local onde eles colocavam prisioneiros que afrontavam diretamente o rei. Quando se toma essa Bastilha, mostra ali que essa coroa francesa ela está desmoralizada, ela já não está com aquele poder todo. Então esse movimento, esse episódio, né, vai marcar de fato esse processo revolucionário, tá bom? Então essa Assembleia Nacional Constituinte, a burguesia saiu, né, muito fortalecida, porque ela consegue se impor e se sobressair diante de tudo isso. E de fato, gente, fica escancarado aí o poder que eles conquistaram com tudo isso, né? E aí, esse movimento que vem logo em seguida acaba consolidando aí mais uma vez esse poder que a burguesia já estava aí, né, tomando. Por isso que é uma revolução burguesa, tá bom? Burguesa, porque tinha esse poder e esses burgueses aí tomando a frente desse movimento. Terceira questão aí, né, seguindo aí nessa página, faça uma reflexão sobre, né, o sans-culotte, né, destacando aí seus princípios e suas ações aí na França pós-revolucionária, né? Então, quem eram esse grupo aí, né, da sociedade francesa? Era formado por trabalhadores e pelo povo em geral. Então, esses culottes, né, eram uma vestimenta que eles utilizavam e só utilizavam essa vestimenta quem tinha poder, quem tinha dinheiro, né? Por isso que ele diz que são os trabalhadores, porque esses sans, né, culottes aí eram as pessoas que não tinham essa vestimenta, essa peça de roupa. Portanto, era a população em geral. Eles acabavam reivindicando a participação política, tá, com direitos e deveres, bem como a diminuição dos preços de bens de consumos, né, essenciais para todos, que todo mundo precisava e que às vezes era extremamente caro e dificultava a sobrevivência. Então, eles foram essenciais porque eles buscaram esse movimento aí, né, para baixar e para ter uma equidade aí nesses preços, né, para ser acessível aí a todos. Então, de fato, né, uma galerinha muito importante nesse processo aí revolucionário.
Compare a situação política desses dois grupos, né? Então, ele está falando aqui de quais dois grupos, né? A esquerda e a direita, né? Os jacobinos aqui, os girondinos, né? Nesse processo revolucionário. Qual era aí a postura de cada um, né? Então, eles tinham aí posturas, ações divergentes nesse processo da França pós-revolucionária. Então, se colocaram aí em lados totalmente opostos. No período do governo conhecido aí como um processo de convenção nacional, tá? Os jacobinos, eles acabaram assumindo a República Francesa, né? Estavam aí à frente, né? Tendo aí, inclusive, uma ação muito gritante e importante, né? Como a gente percebeu aí, né? Foi decisiva para esse processo político aqui, né? Estabelecido pelos jacobinos, que também tiveram aí um poder gigantesco. Já os girondinos estavam mais preocupados com esse posicionamento e essa liderança que esse grupo aí estabeleceu. Eles não concordavam, tinha uma formação, né, mais voltada para os burgueses, e os jacobinos, pode dizer que tinha até mais uma questão voltada para os trabalhadores, de modo geral, a gente já pode dizer sim também, né, essa questão aí. Eles tinham posicionamentos diferentes e queriam sim alternar o poder. Na verdade, os girondinos queriam aí, né, se colocar à frente e tomar esse poder aí, por isso essa disputa que a gente visualizou aí em diversos momentos, essa França pós-revolucionária, desses dois grupos aí almejando esse poder. Isso é claramente aí na estrutura que a gente visualizou da Revolução, tá bom? Vocês vão sempre pausando aí, gente, vão pegando as informações que vocês acharem mais interessantes para fazer essa correção, tá bom? Se tiver alguma coisa divergindo daquilo que a gente tá colocando, que a prova tá falando para vocês. Então, analise os grupos políticos, né, característicos aí na fase da Convenção Nacional. Então, jacobinos, girondinos e o clube aqui dos cordilheiros. Então, esses três grupos, eles formavam, né, a estrutura social naquele momento ali da história. Então, os jacobinos eram formados, né, pelos grupos aqui dos setores intelectuais, principalmente jornalistas, escritores, como a gente já falou mais de uma vez, defendiam aqui a ideologia burguesa, tá bom? Também a questão da propriedade privada, só que com a participação aí mais alta, né, de mulheres e outras camadas sociais. Então, eram aí radicais, mas ligados também a uma questão aí intelectual muito forte. Girondinos, tá? Eles já eram aí conhecidos como a baixa burguesia, não aceitavam mais que essa alta burguesia sobressaísse, tá bom? Estavam aí no processo, né, como os comerciantes com um poder aquisitivo interessante, representavam aí a direita no parlamento, como a gente já viu anteriormente. E esses cordilheiros, né? Quem eram esse grupo aí? Era formado pelo povo em geral, tá bom? Então o restante que não se encaixava nem nos intelectuais, nem nos girondinos, né? Eles se enquadravam nesse grupo aqui, que era conhecido como os demais, o restante, né? As demais camadas aí. Então, essa convenção nacional estava dividida nesses três grupos, né? Lembrando, a participação de cada um deles era essencial nesse momento aí da história francesa. É muito importante que observe, minha gente, essas questões. Na sexta, ele pede para a gente identificar aqui e comentar acerca das medidas tomadas a partir da Assembleia Nacional Constituinte, né? Depois daquela pressão popular, né, da tomada da Bastilha, né, a Assembleia Nacional Constituinte, ela acaba se reunindo e estabelecendo algumas medidas. Quais foram, né, e as que a gente vai destacar aqui com maior poder? O fim do regime, né, do feudalismo econômico ali na França, vai ser um dos marcos, tá bom? Mesmo após aqui anos do feudalismo acontecendo, eles decidem, né, acabar com isso. A doação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que vai ser esse documento que vai ser estabelecido como direito para todos ali na França, né, liberdade, igualdade e fraternidade como lema dessa declaração aí, que vai ser essencial aí nesse movimento e para outros países também, como a gente já viu, né, mais de uma vez inclusive, né, meus amores,
Aqui a questão da desapropriação das terras, né, que pertenciam à igreja para doação para as camadas aí, populares, né, fazer um movimento aí mais popular. Aconteceu também instituição aí do Estado laico, ou seja, não tinha mais uma religião definida, né? Poderia sim cada um escolher a sua religião sem aquela pressão que existia anteriormente. Essa daqui foram os principais pontos, além da divisão da coroa francesa no poder executivo, legislativo e judiciário. Essas medidas, né, na Assembleia Nacional Constituinte foram as principais. Lógico, evidentemente, tomaram só essa? Não, uma série. Mas essas daqui são as que a gente vai destacar nesse momento aqui para que vocês coloquem aí como sendo as essenciais. Faça uma reflexão aqui, né, e discorra sobre esse período. A fase do terror aí na República Francesa. Por que ficou conhecida como a fase do terror? Foi o momento, né, que Robespierre assumiu o poder e ele, né, por ter uma ação mais selvagem, uma ação mais ligada mesmo ao enfrentamento, né, com o poder e com a agressividade, ficou conhecida como a fase do terror. Então estava aí à frente o movimento, né, que ele liderava, e ele tinha uma ação mais pesada com relação aí a essa situação toda. Então, por ser considerado, né, um momento de mais radicalidade, né, de ações, ficou conhecida como aí a fase do terror, o momento do terror da República Francesa, tá certo? O que foi a reação aí termidoriana, né? O que foi que significou aí essa reação dentro do Diretório Nacional, né? Então essa reação aqui foi estabelecida como uma constituição rígida, tá? Com poucos direitos para os jacobinos e os sans-culottes, mas com muitas obrigações. Então foi a fase que esse jacobino sai do poder e tem que aguentar, aí vamos colocar assim, as limitações impostas. Então foi uma fase muito dura dentro desse processo aqui, né, revolucionário, né, já finalizando esses 10 anos da Revolução aí, né, francesa. Ele coloca aqui para vocês, explica o que foi a conspiração dos iguais, tá? Foi um movimento liderado ali, né, por Graco, tá? E que tinha aí como características socialistas, né, que defendia a igualdade entre todos, além da propriedade coletiva e a divisão aí de bens de forma igualitária. Então, essa conspiração aqui dos iguais, meus amores, estava muito ligado à questão de uma visão mais igualitária, de divisão justa, né? Então, ele vinha muito com esse pensamento, que não durou muito, né? Vocês lembram aí dessa história, né? Esse movimento foi derrotado e seus líderes foram condenados à morte, né? Inclusive o próprio Graco aqui, né? Nesse processo por conta do pensamento. Então, foi rapidamente contido, né? Controlado para que ele não ganhasse força. Claramente foi isso daí, tá bom? Já na página 104, nós já começamos a falar aqui do período napoleônico. E ele começa pedindo para vocês definir aqui o golpe de 18 Brumário. Como foi esse golpe aí, né? Ocorreu em função da tentativa dos burgueses de acordar, de acabar, né, de destruir aí o sistema político vigente na França, que era conhecido como diretório. Então, para que esse diretório não acabasse, né, ou pelo menos, né, se mantesse mais ou menos aí, a proposta era instalar um governo conhecido como consulado, onde se tinha a figura aí de 3 cônsules que eram quem ia governar. E que foi o que acabou realmente acontecendo. Um desses cônsules foi inclusive Bonaparte, né? Napoleão Bonaparte aí como sendo o cônsule principal. Explico como seria a participação da Igreja Católica na coroação aí do imperador Napoleão Bonaparte. Após um longo período, né, de conflitos aí militares, conhecido como as campanhas, a igreja, né, acabou tendo aí um destaque estando à frente. Mas Napoleão, né, não se intimidava muito com esse poder que a igreja tinha ali, tá bom? Então ele convida essa igreja para coroação, né, por uma questão, né, de poder e de como era realmente estabelecida naquele momento.
mas o sistema aí, né, acabou não dando muita abertura, né, tanto que ele acaba tomando essa coroa, né, da mão aí do Papa e ele mesmo se faz essa coroação, porque ele já estava no poder, né, bem forte. Então, mas de fato ela participou, né, teve o apoio, né, o Papa Pio foi para essa coroação e tudo mais com apoio, né, como apoio a Napoleão. Então teve sim essa participação, ela aconteceu e foi efetiva. Tá certo, meus amores? Na terceira questão, ele pega assim, explica o sistema, né, do consulado, adotado após o 18 Brumário. Então, o sistema do consulado, ele era baseado na administração de 3 cônsules, como a gente já falou anteriormente, né, que tinham aí como responsabilidade elaborar, aplicar, né, todas as leis, bem como definir a questão dos impostos, os diversos setores que seriam cobrados esses impostos, né, cabia aí ao cônsul definir as questões políticas, né, e militares também, tá bom? E aí esses 3 cônsules teriam que definir essas informações, lembrando que Napoleão ele acaba, né, se sobressaindo, se tornando aí o cônsul vitalício, né, estando aí mais à frente. Cite as principais reformas de Napoleão Bonaparte nesses 3 campos. Primeiro, economia. As principais medidas que ele implantou aí, né, foi a redistribuição das terras, dando posse aí delas à burguesia, retirando inclusive da igreja, estabeleceu aí tributos, né, para que a burguesia também tivesse mais lucro, né, principalmente os comerciantes, que eram quem ia realizar as obras públicas também, né, ajudar, e envolveu também aqui, né, o patamar da construção de barragens e estradas. Então, na economia ele trabalhou muito nesse sentido aí, tá bom? Na educação, criou escolas públicas e garantiu, né, que toda a França tivesse acesso a essas escolas. Para Napoleão, é importante desde cedo uma educação aí, ó, básica, voltada para a questão militar. Então, era acesso para todos, mas todos ligados à questão militar. Na questão política, né, no próprio militarismo, as ações de Napoleão sempre estavam aí voltadas à questão aí do expansionismo. Então, ele voltou aí, né, se voltou para essa dominação, né, de outros pontos aí que não fosse a França. Então, a ideia política e militar era um expansionismo aí, inclusive, muitas vezes exagerado. Então, Napoleão se voltou muito a essa questão expansionista, como ele bem coloca aqui nessa questão. Vocês podem estar pausando aqui e pegando mais informações que vocês acharem interessante para complementar a questão, se é que vocês erraram aí nessa questão que a gente comentou bastante. Nessa questão aqui, já na página 111, ele fala assim, Napoleão começou sua queda política na França, com a derrota para a Rússia. Né? Reflita e comente essa afirmação. Justamente, né? Foi a partir do momento que ele foi derrotado, né, pela Rússia, aí, né, por conta do poder, né, que ele tinha ali, na verdade foi derrotado pelo inverno russo, ele acaba realmente perdendo a quantidade de soldado e perdendo também o poder que ele estava exercendo até aquele momento. Então, isso daqui, de fato, é um marco do fim de Napoleão aí, tá? Com essa derrota que ele sofre para a Rússia. Quais foram os motivos e as consequências do bloqueio continental aí decretado por Napoleão? Vocês lembram o que foi aí o bloqueio continental, né? Foi aquela imposição que ele fez aos outros países que não deveriam comercializar aí, né, com a Inglaterra. Só que o que acontece? Esse bloqueio ele não foi respeitado, tá bom? Os países começaram a dizer, Napoleão está, né, louco, por que eu não vou ter relações comerciais com a Inglaterra? E muita gente começou a desrespeitar. Inclusive, a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, nesse momento da história, tem a ver com esse bloqueio continental. Por não acatar esse bloqueio continental, e aí Napoleão, né, e aí tomar, né, a coroa portuguesa, então ela vem para cá. Então, tudo isso está muito ligado a esse bloqueio continental que Napoleão, né, tentou aí fazer, né, fez essa imposição aí para que nenhum país comercializasse com a ilha, né, que seria aí a Inglaterra. Ok, gente? As consequências foi realmente a visão aí que o mundo teve de que Napoleão, de fato, não estava bem por conta, né, dessa sugestão, aí, desse bloqueio continental, dessa imposição. Cite os principais motivos aí que levaram à queda de Napoleão Bonaparte. Foram vários, tá bom?
mas principalmente o afastamento dele da classe burguesa, que foi quem, né, o colocou ali, né, por conta dos seus objetivos imperialistas, que eles acabaram não apoiando mais, o fracasso do bloqueio continental, né, desse pedido para que ninguém comercializasse mais com a Inglaterra. Outro ponto, né, a questão de nações muito importantes aqui se recusarem a seguir os mandos, né, de Napoleão, as péssimas colheitas, né, que ele acabou tendo aí, né, nesse processo todo, a miséria do povo, que foi gigantesca, né, então ele estava mais preocupado com essa questão militar e deixou o povo realmente aí uma miséria gigantesca, os gastos com essas investidas, tá, e com esse processo expansionista, tudo isso vai fazer com que Napoleão ele sofra, né, um golpe duríssimo e acabe, né, caindo. O que foi o governo dos 100 dias? Né? Então esse governo aí, depois, né, que Napoleão já estava exilado aí na ilha, né, de Elba, já tinha caído, já tinha feito todo aquele processo, ele acaba, né, retornando aí, né, e ficando no poder por 100 dias. Né? Então é um período aí que ele tem um sucesso, né, e leva aí e fica aí ao poder, né, durante aí 100 dias. Depois ele cai novamente, né, ele tem uma modificação totalmente na estrutura da França. Mas esse período aí aconteceu aí depois, né, dele já ter saído, e ele retorna para ficar mais 100 dias no poder. O que foi o Congresso de Viena? Quais foram as suas principais medidas? O Congresso de Viena foi uma organização aí das nações, né, monárquicas que não queriam perder as monarquias e, vendo o exemplo da França, né, começaram a se reunir para que não acontecesse nos seus países, e tinham também a missão de dividir todo o território que Napoleão tinha conquistado. Então, basicamente, esse congresso ele visava combater, tá, os outros regimes republicanos e revolucionários que ameaçavam as monarquias europeias naquele momento. Então, basicamente, era fazer com que não acontecesse outra revolução como tinha acontecido na França. Basicamente, era essa a missão aí do Congresso de Viena. Aqui na sexta questão, ele pede o seguinte: avalie as consequências do fim do período napoleônico aqui para a Europa. Gente, é uma era, é um período, né, tem uma importância gigantesca para a Europa, para a história mundial, né? E aí, como consequência do fim do período napoleônico, a gente tem aqui a ascensão de políticas, né, voltadas, né, com poder mais da Inglaterra. Não só questão política, mas também questão econômica. A Inglaterra ela ganha um poder gigantesco, já que era a única nação que fazia uma imposição, inclusive no período que Napoleão estava no poder e tudo mais. Então, a Inglaterra ela se sobressai de uma forma muito gritante aqui nesse período, né, de fim da Revolução aí, francesa. Além disso, a gente tem, né, deixa aí o caminho aberto para a reafirmação do absolutismo aqui, que já acontecia na Rússia, na Áustria, na Prússia. Então, países que seguiam aí o absolutismo monárquico se sobressaíram, porque disso não é a forma realmente que dá certo. O republicanismo não funciona. Né? Então, ficou muito claro e levou essas nações a reafirmar isso com muita categoria, por conta do exemplo da Revolução aí Francesa. Então, tudo isso vai marcar esse fim aí que a gente teve. Gente, o capítulo 6 ele é um capítulo mais enxuto. Ele fala aqui dos movimentos, né, emancipacionistas até o governo aqui de Dom Pedro II, ou Dom Pedro I, tá bom, gente? Então, aqui a gente vai falar todo o processo de independência e o governo de Dom Pedro I. Como foi esse contexto todinho que foi visualizado aqui no Brasil? Então, a gente sai do contexto do que estava acontecendo aí no âmbito mais mundial e vem para um olhar aqui do Brasil, como é que ele está. Então, a gente começa na primeira questão, na página aqui, né, 123, já ele perguntando aqui para vocês o que foi a derrama, né? Então, qual é a importância desse movimento aqui no Brasil? Então, a derrama ele era um imposto cobrado aqui pela exploração do ouro, né, no Brasil. O que ele leva, né? O que foi que esse imposto provocou? Então, essa cobrança, ela trazia assim, uma forma de muita opressão, muita violência e acaba incutindo aí no movimento que a gente vai entender como a Inconfidência Mineira, que vocês vão lembrar que a gente vai trabalhar aqui também.
Então, essa derrama está diretamente ligada a esse movimento, né? Então, era um movimento que vinha já fazer essa luta contra esses altos impostos cobrados aí nessa produção do ouro. Na segunda questão, ele fala assim, ó, dentre estes, destaca-se a Inconfidência Mineira. Explique, falando dos movimentos aí de emancipação do Brasil. Então, ele quer que você me diga aí o que foi esse movimento da Inconfidência Mineira. Foi um movimento baseado nas ideias iluministas, né, com características aí de independência, né, já também pedindo, né, meio que isso também, e apoiado na independência dos Estados Unidos, no que foi a independência dos Estados Unidos, que objetivava aqui reagir contra a cobrança de impostos abusivos que a coroa portuguesa fazia, realizava aqui no Brasil. Então, um dos movimentos, né, que levou essa Inconfidência, como eu falei para vocês, foi justamente isso. Liderado, né, por alguns intelectuais, por algumas pessoas, né, inclusive o próprio Tiradentes, né, está nesse movimento aqui, né, é um dos que vai, né, puxar esse movimento. E todos eles muito ligados a essa questão realmente de não aceitar essa cobrança e essa relação que se estabelecia ali entre a coroa portuguesa e as pessoas que trabalhavam nessa produção, nessa exploração desse ouro. Tá bom, turminha? Aqui na terceira questão ele fala assim, ó, elenque os fatores que levaram à Inconfidência Mineira. Foram vários, como a gente falou, mas os fatores vai ser primordialmente aqui o lançamento da derrama, que era aquele imposto, né, que ia para fazer o pagamento, que eles não aceitavam. Esse vai ser aí o que vai mais marcar de forma aí, né, clara a arrogância, né, que era feita essa cobrança, né, não só o processo de não aceitação, mas também a dureza que era cobrada esse imposto, né, a violência que era cobrada a esse imposto. Então eles ficavam assim, de fato, muito descontentes com essa formação toda que existia ali, tá bom? Outro ponto aqui era a repercussão, né, de ideias positivistas, né, que vinham ali de outros pontos e que se instalavam aqui, né, de uma forma muito forte no Brasil, principalmente ligada à questão da liberdade, igualdade, também os ideários, né, da independência dos Estados Unidos, que estavam muito ligados a isso. Tudo isso muito forte sendo trazido aqui, né, para esses movimentos aqui da Inconfidência Mineira, né, e outros movimentos aí à frente. Ele vai falar aqui do lema da Inconfidência, que tinha vários objetivos, né, de cunho político aí e econômico. Comente-os, né, então, a liberdade ainda que tardia. Era esse aí o lema, né, era a frase adotada na bandeira desses inconfidentes aí mineiros. Tá bom, gente? Então, a adoção dessa frase, ela tinha, né, e representa até hoje, né, o estado aí de Minas Gerais, porque tinha aí total influência nas ideias iluministas. Liberdade, que era o princípio aí iluminista básico, ainda que tardia. Então, eles buscavam essa liberdade, né, na questão econômica, na questão política, também, né, social, podemos entrar aí. E aí, essa frase vai marcar muito o movimento dessa Inconfidência, porque vem aí muito ligado ao ideal iluminista. É importante que vocês entendam isso aí também. Já falando um pouquinho de Conjuração Baiana, ele pede aqui para vocês, né, poucos movimentos teve tanto um caráter social como essa Conjuração Baiana. Analise essa afirmação. Então, a Conjuração Baiana ela teve aí realmente uma influência direta das ideias iluministas, assim como a Inconfidência Mineira, né? E também ela pedia a independência, né? Já pedia uma ideia de independência para esses negros, né? Então, era um movimento também que estava muito ligado a essa questão aí, né, do trabalho dos negros. Então, a participação de classes populares representou aí a defesa de ideias sociais, igualdade racial, a abolição aqui da escravidão e o fim do privilégio e das regalias das elites. Então, esse movimento da Conjuração Baiana veio com essas ideias, ou seja, ideias mais sociais, que é o que vai marcar de fato aí esse movimento. Tá bom? Neste sentido, aqui na sexta questão, ele diz assim, nesse sentido, comente sobre os principais motivos que levaram ao surgimento da Conjuração Baiana. Os motivos que levaram à Conjuração Baiana, minha gente, foi a situação caótica que eles estavam vivendo ali, né? O povo baiano estava vivendo.
Então, buscando uma melhor solução, uma melhor situação, começou-se aí, iniciou-se o movimento aí da Conjuração Baiana, por conta desse processo social que existia naquela cidade, né? naquele contexto aqui que eles estavam vivendo. Então, isso vai levar, né, a questão aí dessa conjuração. Fome, miséria, situação dos negros, o trabalho escravo, tudo isso leva a esse movimento. Então, é muito importante a gente observe isso. Ele pergunta aqui para a gente refletir e discorrer sobre a participação dos chamados Cavaleiros de Luz durante a Conjuração Baiana. Então, esses cavaleiros aqui, né, eram pessoas que estavam aí responsáveis por trazer, né, ideias e até eram grupos, né, que estavam muito ligados aí a esse movimento, maçom também. E as ideias revolucionárias e iluministas foram largamente difundidas aí por esse grupo, né? Por isso são Cavaleiros das Luzes, porque eram ligados ao movimento iluminista. E uma divergência aí de ideia marcou aí esse movimento, né? E aí acabaram rompendo, né? E desagradando inclusive a própria estrutura desses cavaleiros. Mas eram grupos de intelectuais que trabalhavam essas ideias mais iluministas, tá bom? Aqui fomentaram e ajudaram a conduzir essa conjuração aí baiana também. Seguindo aqui, meus amores, ele já fala um pouquinho sobre, né, na página 132, sobre, né, o processo do bloqueio continental e como isso como afetou o Brasil. Esse bloqueio afetou o Brasil porque foi um momento que essa coroa portuguesa teve que se retirar de Portugal e veio para onde? Para o Brasil, trazendo aí, né, uma comitiva muito grande, né, de mais de 15 mil pessoas, todos para se, né, instalarem aqui no Rio de Janeiro. Então muda a configuração total do Brasil, porque foi a partir desse bloqueio continental que Napoleão decretou e que, né, não foi atendido por Portugal, que ele fez esse enfrentamento e a coroa Portugal teve que migrar de Portugal para o Brasil. Então isso vai dar todo um processo aí, né, marcante para a nossa história. O que foi a Revolução do Porto? Esse movimento, ele foi um movimento revolucionário, tá bom? Que pôs fim aí o período que a família real portuguesa estava no Brasil, porque eles pediam aí o retorno do rei de Portugal, né, para lá. Então não era mais para se ter o domínio, né, e fazer o governo de Portugal a partir do Brasil. Eles pediam de fato esse retorno dessa família real para Portugal. Tá bom? Então, essa revolução é essencial para as cenas, né, da independência e tudo mais que a gente vai ter aqui no Brasil. Aqui ele pergunta assim, qual foi a política adotada por Dom João, tá bom, no Brasil em relação aí às manufaturas, tá? O que foi que ele realizou, o que foi que ele fez assim que ele chegou. Então, ele proibiu, tá bom, ele revogou um decreto, né, que proibia aqui as indústrias, né, manufatureiras aqui no Brasil, inclusive, né, fazendo naquele momento isso acontecesse, porque era essencial, ele precisava vender, né, já que ele já estava aqui, ele precisava adequar tudo aquilo e também vender. Então, ele adota uma política de relação, né, que revoga a proibição da indústria aí manufatureira. O que era proibido, ele acaba ali, né, naquele momento, deixando livre para que acontecesse. Né? Mas aí com todos os empecilhos, porque ele também, né, por a Inglaterra ter ajudado eles a chegarem até aqui no Brasil, ele acaba tendo que fazer aí, né, a assinatura de alguns tratados que vão beneficiar a Inglaterra e não tanto, né, o pessoal que trabalhava nessa linha de frente aqui no Brasil, né, o que vai gerar mais inquietação aí posterior. Aqui ele fala sobre os dois tratados, né, que o Brasil, Portugal, assina, né, com a Inglaterra, o Tratado da Amizade e Aliança e o Tratado aqui do Comércio e Navegação. Ele pede para vocês colocarem, né, o que foi cada um aí. Esse de Amizade e Aliança, né, ele realiza aí com a Inglaterra por questões políticas e militares, ou seja, para uma defesa aí dos portos brasileiros caso ele fosse atacado, né, por isso aí mais no âmbito militar. Comércio e navegação, mais, né, voltada aqui os ingleses residentes aqui no Estado português e que também ajudaria numa questão aí, que eu posso dizer, mais ligada a essa moradia, mesmo mais a esse enfrentamento de venda de produtos e tudo mais no próprio território aqui
né, que Portugal estava dominando o território brasileiro. Tá certo? Inclusive reduzindo aqui os produtos ingleses a um pagamento de 15% só, enquanto o do próprio país pagava 24% e de Portugal 16%. Ou seja, né, o menor imposto quem pagava eram os ingleses, né? Então arrasaram aí nesse tratado. Quinta questão, cite as medidas tomadas, né, para melhor adequação à coroa portuguesa aqui no Brasil. Foi feito várias coisas, né, para que a coroa portuguesa conseguisse se sentir melhor, né, como eles colocavam aqui no Brasil, até porque eles vinham, né, de um mundo aí, né, que tinha mais coisas para ofertar. Então foi organizado um corpo ministerial, tá bom? Foi colocado aí a criação aí de vários órgãos para poder atender esse pessoal, né? A própria Casa da Moeda também, né, foi criada nesse movimento aqui. A imprensa régia para poder ter aí, né, informações, circulação. A Biblioteca Nacional também foi nesse momento, o Museu Nacional. Tudo isso foi criado para que eles tivessem aí, né, essas condições, né, que eles já tinham em Portugal aqui no Brasil. Então, foi um momento de criação de várias coisas para atender essa família real portuguesa. Sexta questão, quais foram os principais motivos da Revolução Pernambucana de 1817? Então, foi justamente a contestação e a divergência política e econômica que eles tinham com Portugal, tá? Entre Portugal e brasileiros. Então, é um momento aí da nossa história que Portugal, ou que Pernambuco, ele se torna aí, né, um momento aí, ele fica um momento independente, né, do restante do Brasil, porque ele não concordava com todo o processo que estava, né, acontecendo ali. Né? Lógico que, evidentemente, Portugal faz, né, esse processo aí, essa missão aí mais incisiva e recupera esse território. Mas essa revolução, ela vem justamente, né, para pedir essa independência, para que eles não ficassem mais, né, sobre os mandos, né, da coroa portuguesa que aqui estava. Ok? Vocês vão lembrar do que a gente comentou, vocês vão pausando aí e corrigindo da melhor forma que vocês acharem. Essa daqui, ele fala, essa questão aqui, né, essa página, ele fala sobre a questão da gente comentar já mais os principais motivos que levaram à independência do Brasil. Os principais motivos, né, foi a questão da Revolução do Porto, né, as revoluções que estavam acontecendo ali, né, a todo vapor. A questão também, né, da pressão que a monarquia portuguesa, né, estava sofrendo para retornar e deixar alguém aqui, né, deixar o Brasil no patamar que já estava. Só que o Brasil, ele eleva um patamar quando a família real portuguesa está aqui. Então, eles não queriam regredir. A sociedade brasileira não queria regredir. E aí, para não ter esse processo de, né, diminuir o seu patamar, eles acabam fazendo esse processo aí, né, de pedido de solicitação de independência, né, desse ato da independência, para que não tenha esse rebaixamento do Brasil do nível que já estava. O que foi a Noite da Agonia, né, a próxima questão aí, foi um período aí, né, que a gente tem aí, na verdade, Noite da Agonia, né, mas a gente vai ter, né, um processo aí mais extenso, que foi essa noite aí do dia 12 a 13 de novembro, que foi onde a gente teve aí, né, a formação da Constituição do Brasil, né, essa elaboração dessa Constituição, né, que foi feita, era para ter sido feita nessa Assembleia, só que aí, né, Dom Pedro acaba não aceitando, né, essa Constituição e ele mesmo acaba escrevendo posteriormente. Então ele chega e diz, acabou a Assembleia, vai todo mundo para casa que eu vou elaborar essa Constituição posteriormente, tá bom? Porque começou a ter uma divergência entre os grupos que formariam essa Constituição. Então isso fica conhecido como essa Noite da Agonia por conta desse leve tumulto, né, que aconteceu aí. Aqui ele pede para você colocar nesse sentido, identifique as medidas que Dom Pedro tomou para fortalecer, né, sua estrutura à frente do Brasil. Ele toma algumas medidas. A primeira, ele acaba, né, com alguns cargos, né, criados por Dom João no período que estava aqui. Ele cria o seu próprio, né, grupo que iria ajudar ele a comandar. Ele acaba, né, aqui com a questão dos salários que tinha, elabora aqui, né, os primeiros documentos oficiais. Um deles é o orçamento, né, brasileiro, que vai ser aí um dos primeiros, né, documentos que vão oficializar esse processo de
independência do Brasil, né, a eleição de 69 deputados para poder estar, né, ajudando ele nesse processo de conduzir o Brasil. E, além disso, ele acaba, né, reabrindo aqui as lojas, né, das maçonarias que tinham sido fechadas e também dá uma liberdade, né, criando aqui a imprensa oficialmente aqui do Brasil, né, com informações diretamente daqui. Então, são as primeiras, né, medidas que ele toma para poder fortalecer, de fato, né, o seu reinado aqui, né, pós-independência. Ele pede para você escrever nessa quarta questão o processo histórico desde o dia do Fico até a independência do Brasil. O dia do Fico, gente, foi aquele dia que ele recebeu uma carta, né, dizendo que ele deveria retornar para Portugal, né, mas aí a comunidade brasileira, né, acaba fazendo um abaixo-assinado e ele, né, aceita esse abaixo-assinado e diz: eu fico. Né, desse dia do Fico até a independência, a gente também não tem aí um longo espaço de tempo não. Né? Ele vai configurando, porque ele desautorizou uma ordem da coroa portuguesa, então ele tem que tomar uma atitude aí maior. Então essa independência ela acaba, né, acontecendo aí já logo em seguida, né, aí, dentro do mesmo ano, para a consolidação aí dessa independência do Brasil. Tá certo? Tudo isso no movimento somatório, né, até esse processo de independência, como a gente já trabalhou aí. Tá bom? Então, vocês estão pausando aí para fazer essa correção. Analise as principais medidas, né, da Constituição de 1824. Essa Constituição, né, ela estabelece os 4 poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador, que era, né, o exercido exclusivamente por Dom Pedro. As províncias tinham aí seu presidente, né, que era nomeado também pelo imperador. Decretou a religião oficial do império, né, o catolicismo, tá certo? Que seria aí, mas dava uma certa liberdade aos demais cultos, né, de religião aí. E também estabeleceu aqui o artigo principal dessa Constituição, que era aquele artigo que dizia que se o país ficasse sem o seu governante máximo, poderia se estabelecer uma regência até que o próximo, né, governador tivesse condição aí, né, de idade, de mental para poder assumir, tá bom? Ele também, é nessa Constituição que ele já dá aí o processo para o período regencial que a gente vivencia também. Ok, turminha? Então, são os principais pontos. Nesse sentido, explica a conferência aqui, né, do Equador. Esse movimento também foi um movimento revolucionário em Pernambuco. O estopim foi a nomeação de um comandante que eles não aceitaram, então eles se revoltaram até que foi, né, voltado atrás sobre esse comandante que deveria estar em Pernambuco. Então, mais uma vez, Pernambuco se rebelando contra as decisões, né, de agora, né, o imperador, que era, né, aí Dom Pedro I. Então, essa conferência está muito voltada à não aceitação desse governador de Pernambuco e aí gerou todo o movimento, né, conhecido como esse movimento aqui, né, da Confederação aí do Equador. Tá bom, minha gente? Então, vocês vão lembrar aí que a gente comentou bastante sobre ele. Aqui ele pede, né, para a gente comentar sobre, vocês discorrerem aí sobre o conflito da Cisplatina e seus efeitos para o Brasil. Nessa Cisplatina era aquela regiãozinha, né, que o Dom Pedro queria, mas que acabou se tornando independente, né, na região ali da América do Sul, né, uma regiãozinha que hoje se tornou o Uruguai. Né? Então era uma região que foi, né, de dominação brasileira e que gerou aí uma grande disputa entre o Brasil e a Argentina, né, mas acabando aí ficando independente, se tornando o Uruguai, né, posteriormente aí com intervenção inclusive da própria Inglaterra para que isso acontecesse. Na 8ª questão, ele pede para você refletir quanto aos motivos que levaram à abdicação de Dom Pedro ao trono. Vocês sabem que ele pede, né, para sair, e essa abdicação acontece por não cumprimento do acordo, tá bom, estabelecido com os republicanos para essa organização, tá bom, características liberais, uma pressão que ele vinha sofrendo muito grande aí por conta de impostos e medidas que ele tinha tomado, os gastos e principalmente também, né, a morte aí do jornalista, né, que a gente já via aqui, né, que fazia um enfrentamento a ele, claramente, né, e aí por conta disso ele se vê numa situação, né, de fato ser obrigado aí a abdicar
do trono, tá bom? Então ele pede aí essa abdicação e se retira, deixando seu filho que não tinha condição aí, né, mental e histórica para isso. Então, meus amores, capítulos, né, corrigidos aí, aulinha super extensa, vocês vão fazendo aí da melhor forma possível. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.